Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Candidato presidencial Venâncio Mondlane rejeita a repetição das eleições gerais em Moçambique. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O candidato presidencial Venâncio Mondlane afirmou hoje que o recurso apresentado ao Conselho Constitucional apresenta fortes fundamentos da sua vitória inequívoca, pelo que rejeita a possibilidade de repetição das eleições gerais de 9 de outubro. Temos um recurso que está nas mãos do Conselho Constitucional que apresenta fortes fundamentos de uma vitória inequívoca de Venâncio Mondlane e do Podemos, partido que suporta a sua candidatura. Por que optaríamos pela repetição? Questiona o candidato, numa resposta escrita à agência Lusa. Isso iria beneficiar o infrator e abrir um terrível precedente. Sempre que houvesse indício de se ter perdido eleições, bastava cometer uma série de ilícitos para que as eleições fossem continua e infinitamente anuladas. A Frelimo, quando diz que ganhou, não se anula, proclama-se. Outros partidos, quando ganham, parte-se para anulação, ironizou, na mesma resposta. 2 dos 4 candidatos presidenciais, Lutero Simango, que é também presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e Ossufo Momade, líder da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, os atuais 2 maiores partidos da oposição em Moçambique, já exigiram a anulação do processo eleitoral e a repetição das eleições, alegando fraude e diversas irregularidades. A Ordem dos Advogados de Moçambique também já admitiu a possibilidade de anulação e repetição da votação como uma saída para a crise pós-eleitoral que se vive no país há perto de 2 meses. Para Venâncio Mondlane, que não reconhece os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, CNE, que ainda têm de ser validados pelo Conselho Constitucional, se este órgão mantiver a vitória da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, no poder, e do seu candidato presidencial, Daniel Chapo, o cenário será claro: o início do caos e a consumação do sinistro da muralha de nome Frelimo. Desde 21 de outubro que Moçambique vive sucessivas paralisações e manifestações, um pouco por todo o país, e que degeneram em confrontos com a polícia que já provocaram mais de 100 de mortos. Venâncio Mondlane, que tem convocado esta contestação na rua, garante que só 2 medidas o podem levar a suspender estes protestos. Primeiro, a verdade eleitoral. Depois, a compensação às famílias dos assassinados, assistência incondicional aos feridos e libertação imediata e incondicional dos detidos. Pelo menos 103 pessoas morreram nas manifestações pós-eleitorais em Moçambique desde 21 de outubro, segundo atualização feita hoje pela organização não governamental, ONG, Plataforma Eleitoral Decide. De acordo com o relatório divulgado por aquela plataforma de monitorização eleitoral moçambicana, só de 3 a 7 de dezembro, na atual fase de manifestações, há registro de 27 vítimas mortais, nomeadamente 10 em Gaza e 8 em Nampula, além de 3 mortos em Cabo Delgado. Anteriormente, aquela ONG já tinha também contabilizado pelo menos 274 pessoas baleadas durante as manifestações e paralisações de contestação aos resultados eleitorais desde 21 de outubro e 3.450 detidos. Venâncio Mondlane apelou para uma nova fase de contestação eleitoral de uma semana, de 4 a 11 de dezembro, em todos os bairros de Moçambique, com paralisação da circulação automóvel das 8 horas às 16 horas, menos 2 horas em Lisboa. O anúncio pela CNE, em 24 de outubro, dos resultados das eleições de 9 de outubro, em que atribuiu a vitória a Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder desde 1975, na eleição para presidente da República, com 70,67% dos votos, espoletou protestos populares, convocados por Venâncio Mondlane, que tem degenerado em confrontos violentos com a polícia. Segundo a CNE, Mondlane ficou em segundo lugar, com 20,32%, mas este não reconhece os resultados, que ainda têm de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional. Recebi várias chamadas também, de pessoas a dizerem que há muitos direitos que estão a ser postos em causa, porque há gente que quer trabalhar, há gente que quer circular livremente, não tem que ficar parada das 8 até as 16, porque os carros estão ali a interromper o trânsito.
que eles também têm direito à livre circulação. A dizer que há estudantes universitários que tinham as suas teses, e as teses agora estão em causa, então é preciso parar imediatamente com as manifestações. Mas eu vou dizer uma coisa, estão preocupados com a graduação, que pode acontecer a qualquer momento, mesmo próximo ano pode-se fazer a graduação, estão preocupados em fazer exames finais da universidade, que se pode fazer a qualquer momento, mas ninguém está tão preocupado com a livre circulação, porque quer circular à vontade, mas ninguém está preocupado com as cerca de 90 almas que foram perdidas. Todos falam disso, mas não ouço ninguém desta classe, que dizem que é a classe de elite, a tal chamada a classe média, os intelectuais, os acadêmicos, os professores universitários, a classe da elite intelectualizada ou intelectualizante, a dizer que estes direitos têm que ser respeitados. Vocês podem se manifestar, mas não impeçam o direito também de nós não manifestarmos. Estão preocupados com isto. Mas não ouço nenhuma dessas pessoas, desta elite, a vir falar da perda de vidas, a vir falar das pessoas cujos sonhos foram interrompidos por uma violência extrema, exagerada. Vou-vos colocar aqui algumas coisas. É Musumbuluco, província de Maputo. Um jovem, chama-se Augusto Tauzene Kumbani Júnior, que também é chamado de Guto, faleceu, tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. Uma criança. Baleada pela polícia. E a polícia perseguiu a criança fugiu. Vinha da escola. Entrou no mato, o polícia perseguiu a criança até o mato. Vendo que é uma criança neutralizada, deram um tiro na cabeça de uma criança de 13 anos de idade. Augusto Tauzene Kumbani Júnior, mais conhecido por Guto. 13 anos de idade, estava na 7ª classe. 7ª classe em que estava este miúdo. 7ª classe. E este mesmo jovem foi assassinada, um tiro na cabeça por um polícia. Um tiro na cabeça de uma criança de 13 anos. O pai é o Augusto Tauzene Kumbani. Perdeu um filho. 7ª classe. Diga-me qual é o preço de uma defesa na universidade de tese? Qual é o preço de uma graduação na universidade? E uma vida de uma criança, 13 anos de idade, assassinada de forma bárbara, com um tiro na cabeça. E a família, este senhor, o pai desta criança, ficou sem esta criança. Qual é o preço disso? Estes intelectuais não falam disto. Estes académicos não falam disto. Dizem que querem ter o direito de livremente circular na estrada. Não querem ser interrompidos. Então, estão a ver os intelectuais que nós criamos hoje? Estão a ver os intelectuais que nós criamos hoje? Elvino Dias, um advogado, deixou uma viúva que chama-se Esmeralda, com 3 filhas. 3 filhos. Ninguém já se recorda disto, ninguém fala disto. Ninguém fala deste advogado que será chamado advogado do povo, perdeu uma vida. Dizem que as manifestações têm que parar, porque estão a atrapalhar a nossa circulação livre. Mas ninguém diz que o governo tem que parar de matar pessoas, que a polícia tem que parar de matar pessoas. Estes mesmos intelectuais não falam sobre isto. Na província de Gaza, em Chibuto, um senhor chama-se Azarias Moyan, que é um comerciante, é morto com um tiro na cabeça na sua loja. Nem sequer estava nas manifestações. Foi morto na sua loja. No dia do funeral, o cortejo fúnebre do senhor Azarias Moyane, a própria polícia carrega, dispara contra um cortejo fúnebre. Vejam só. Um cortejo fúnebre com um caixão. A polícia dá tiros de balas verdadeiras. E vejam o que aconteceu. Um jovem de nome artístico, que ele queria ser músico, mas chama-se Matsiketani.
Matsiketan, tinha 15 anos de idade. Este jovem é alvejado com 15 anos de idade, é morto em Chibuto. O pai desse jovem, Félix Macia, Matsiketan tinha 15 anos de idade, estava no cortejo fúnebre a enterrar o senhor Azarias Moiane. É alvejado pela polícia em Chibuto. É por isso que a população pegou este jovem, Matsiketan, colocou num caixão e levou para a esquadra onde estavam os polícias que o assassinaram. E disseram que vamos fazer o funeral nessa esquadra. Para a classe intelectual, para os acadêmicos, dizem que esta população está a interromper o trânsito. A vida do Matsiketan, 15 anos de idade, baleado pela polícia, ninguém fala sobre isto. Ninguém fala sobre isto. Meus irmãos, vou dar mais outro exemplo, que é um exemplo muito conhecido. Matias Raimundo. Este é um senhor que vive numa localidade em Niassa que chama-se Muima, no distrito de Mecanhelas. Mecanhelas, vocês se lembram? Durante a campanha, as manifestações, aonde houve uma população de um lado em frente da sede da Frelimo, estava a passar a manifestar, a polícia ficou do lado da Frelimo e disparou balas verdadeiras contra a população que estava passando a manifestar-se pela rua, enquanto os membros do partido Frelimo tocavam vuvuzelas, cantavam, tocavam apitos, a festejar o assassinato dos seus irmãos. Em Mecanhelas morreu o senhor Mateus Raimundo. Deixou 2 viúvas. Estava casado com 2 mulheres. Deixou 2 viúvas. A senhora Maria João e a senhora Isetane. Veja só, deixou 15 crianças órfãos. 15 crianças órfãos. Sendo 2 das mais novas, uma criança com 12 anos de idade, outra criança com 4 anos de idade. 15 jovens ficaram órfãos de pai, assassinados pela polícia. Onde é que está a intelectualidade? Onde é que estão os professores universitários? Onde é que estão os acadêmicos? Onde é que está a elite que agora quer fazer conferências quando o povo está a morrer na rua? Quer andar em simpósios quando o povo está a morrer na rua? Onde é que está essa elite? Essa aqui é a pergunta que a gente faz. Essa elite encontra-se aonde? É a mesma elite, é os mesmos professores universitários, são os mesmos intelectuais que hoje vêm falar mal dessas manifestações, só se preocupam porque há uma portagem ilegal aqui, há uma portagem ilegal acolá, que dizem que isso é errado, que não pode os miúdos ficar na rua, cobrar 100 meticais, cobrar 200 meticais. Hoje vamos falar sobre as portagens para vocês perceberem o que é isto. Então temos estes casos, crianças assassinadas, crianças ficaram órfãos. Eu próprio a sofrer atentados, Wilker a sofrer atentados, um advogado do povo que foi morto. Tudo isto, não se fala disto. Só dizem que querem circular livremente. Querem fazer exames na universidade. Querem fazer graduações. Estão com coisas finas. As vidas que se percam. As cerca de 90 vidas que se perderam não representa nada para essa gente. E são esses hoje que querem tomar protagonismo. São esses hoje que querem aparecer como salvadores. São esses hoje que querem resolver o problema da fome, da miséria, da falta da verdade eleitoral com base num seminário, com base em conferências. São esses hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos, você decide.